Univesp TV, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Disciplina Inglês. Tema da aula: Learning to Read. Estratégias para a leitura de textos em inglês, parte 1. Hi there, welcome to our class. Bem-vindo à nossa aula. How are you today? Tudo bem hoje? So, today we're going to talk about learning to read. Nós vamos falar sobre aprender a ler. A professora Cristina Maier Acunzo é vista do busto para cima, com uma blusa roxa com zíper dourado. Cristina está em um ambiente com fundo branco e com um quadro em tons de marrom escrito Mark à direita. Ao lado da professora, há uma mesa com livros, um notebook e alguns objetos. A tela divide-se entre a miniatura da janela de vídeo da professora à esquerda e a apresentação de slides à direita. Os slides têm fundo cinza e textos em letras pretas. No primeiro, o nome da disciplina e o tema da aula. Inglês sem mistério. Learning to Read. Estratégias para a leitura de textos em inglês. No próximo slide, a professora lê os objetivos da aula. So, we are going to explore some reading strategies. Okay? Nós vamos explorar estratégias de leitura de textos em inglês. Okay? So, our objective today is, qual é o nosso objetivo? Use different strategies for reading in English. Usar estratégias diferentes para leitura em inglês. Leitura de qualquer tipo de texto que você venha encontrar no seu dia a dia ou durante o nosso curso. Ok? So, what are the strategies we are going to talk about here? Quais são as estratégias que nós vamos falar aqui? Reading around the text, então a leitura ao redor do texto, de tudo que ele compõe, não só o texto em si. Okay? Predicting, previsão, então você já pode inferir, você já pode imaginar sobre o que será o texto e qual o vocabulário que você vai encontrar. Using background knowledge, usando o seu conhecimento prévio, tanto da língua quanto do assunto. Okay? Identifying known words and cognates, identificação de palavras conhecidas e palavras cognatas, que são as palavras parecidas com o português. Skimming and scanning, que nós vamos falar mais tarde. Okay? Todas essas estratégias, com certeza, você já deve usar, né, quando você tem contato com algum texto em inglês. Aqui, nós vamos trabalhar cada uma delas para que você possa melhorar essa sua leitura. Okay? So, when we talk about learning to read, as I said, we talk about all kinds of texts, ok? Então, quando falamos sobre aprender a ler, é aprender a ler todo tipo de texto, ok? Principalmente prestando atenção no seu layout ou a leitura de imagens, por exemplo, como nós podemos ver aqui no Follow Us, né? Isso já nos é conhecido. Então, essas imagens, nós estamos fazendo também uma leitura, né? Que é para ir para o Google, para o Facebook e para os outros aplicativos, para as outras redes sociais. Leitura de livros, tanto de ficção quanto livros da sua área de estudos. Leitura de artigos científicos, nós temos aqui a Cielo, por exemplo, né, que é um repositório de artigos científicos. Leitura de mensagens de texto, ok? Leitura de notícias, de artigos de revistas, de jornais e de sites da web, ok? E leitura de placas, por exemplo, coisas que nós encontramos em nosso dia a dia, ok? No slide há 6 imagens. Uma pessoa carregando uma pilha de livros, a tela de um aplicativo de mensagens com caixas de texto verdes e brancas, a mão de uma pessoa segura um celular com a palavra News, no fundo o globo terrestre em azul e branco. Na tela, um retângulo com os logotipos da Google+, Facebook, Instagram, Twitter e LinkedIn, da Cielo, e uma placa presa em um cercado com os dizeres Please do not cross this barrier. So, today we are going to talk about this text, okay? Hoje nós vamos falar sobre esse texto. Nós vamos explorar alguns trechos e depois você vai ter a oportunidade de ler o texto completo, okay? So, the first thing we're going to do is read around the text. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é ler ao redor do texto. Então, por exemplo, when we read around the text, we can pay attention to titles and headings, ok? Nós podemos prestar atenção em
títulos e manchetes, ok? Headings são os títulos dos textos jornalísticos, ok? É claro que ele também faz parte já do texto, mas já te chama a atenção sobre o assunto, ok? Bold print, então algumas palavras em negrito ou palavras que estão destacadas de alguma maneira, ok? Já te dão pistas sobre o assunto do texto. Captions, ok? Então são as legendas embaixo das figuras, que geralmente são curtas e simples, ok? Sidebars, então se você está lendo, por exemplo, um texto na web, você pode ler aquelas barras ao lado do texto com o menu, ok? Maps, graphs and pictures, então mapas, gráficos e figuras, ok? Já dá uma olhada antes, né? Quando você checa o texto inteiro. And bullets, as informações em bullets, em marcadores, como nós podemos ver aqui, também são muito simples, e aí você também já pode encontrar assuntos do texto. No slide estão os tópicos lidos pela professora e 4 imagens. A primeira é o print do título Tokyo 2020 Middle Project, Towards an Innovative Future for All. A segunda são as mãos de uma pessoa que seguram um alicate e um equipamento eletrônico e na legenda da foto, Dismantling. A terceira imagem é um gráfico de barras verticais intitulado Number of Participating Municipal Authorities. A quarta imagem é o print de um retângulo branco com o texto Final Amount of Metals Collected. Gold, approximately 32 kilograms. Silver, approximately 3,500 kilograms. Bronze, approximately 2,200 kilograms. Na sequência, um slide com print de um texto em uma caixa cinza Hidden e um traço indica o título How to Mine Precious Metals in Your Home, escrito em letras ampliadas. Abaixo, a foto de uma mesa repleta de objetos, um saca-rolhas, um caminho de brinquedo, um amperímetro e um celular de botões. Uma linha aponta para a foto em uma caixa de texto Image. Abaixo da imagem, Subheading, como destaque para o subtítulo, escrito em letras maiores do que o texto abaixo. Fonte Smedley T. How to Mine Precious Metals in Your Home, BBC 2020. Ok? So, for example, por exemplo, esse é o texto que nós vamos trabalhar. How to mine precious metals in your home. Então, você pode não conhecer todas as palavras, você conhece metal, é uma palavra parecida no português, home, né? Casa. Então, aqui no heading você já tem uma ideia do assunto. A imagem, então, o que você pode ver aí na imagem? São aparelhos, right? Devices or gadgets. E o que esses aparelhos contêm? Metal, right? E você pode também prestar atenção, ler, antes de ler o texto completo, ler as subheadings, que são esses subtítulos, okay? Que também trazem informações sobre cada trecho, okay? E também você pode encontrar o assunto geral, okay? So, when we read around the text, right, we can read the images. Então, nós também fazemos a leitura das imagens, como eu disse. Então, nesse texto que nós vamos ler, essas são as imagens que eles apresentam, ok? Então, o que nós podemos ver aí? Então, vocês já sabem, né? Metals in your home. Então, coisas de metal na sua casa, e você pode ver várias aí. Na segunda imagem, você consegue identificar, né? Ele está mostrando um pedaço de ouro. A terceira imagem pode ser intrigante, porque tem aí o símbolo das Olimpíadas e uma pessoa depositando um celular em algum local. Na outra imagem, nós podemos ver uma pilha, né, de placas de computador, de partes de computador. Né? A outra imagem é uma pessoa minerando, ok? E a última são os celulares e também teclados, enfim. Então, você olhando somente as imagens, já dá para inferir alguma ideia sobre o assunto do texto e as palavras que você vai encontrar, certo? Então, você já viu aí metal, né? Ouro, gold, Olympic Games, cell phone, ok? Electronic,
devices, ok? Então, mesmo que você pense somente em português, você já tem uma ideia do assunto, right? As I said, reading around the text, you can use the highlighted words, the bold prints. Então, você também pode usar as palavras destacadas, que nesse caso estão em negrito. Então, olhando rapidamente o texto, nós temos lá 5,000 gold, silver and bronze medals. Então, 5.000 medalhas, right? E aí você tem lá gold, silver and bronze, ok? Would require 2.8 planet Earths. Então, tá falando do planeta, né? Do planeta Terra. UN's own Global Resources Outlook. Então, Nações Unidas, UN, né? Resources nós aprendemos na semana anterior, que são recursos, não é? Então, recursos da Terra, e aí nós temos aí as Olimpíadas. Então, o que as Olimpíadas têm a ver, né, com essa ideia do metal, ok? Mas nós já sabemos que vai falar também sobre as Olimpíadas. Então, olhando o caption, né, a legenda da imagem, por exemplo, vocês podem ver: People from all over Japan donated their electronic devices to provide metal for 5,000 gold, silver and bronze Olympic medals. Foto de um homem de traços orientais, cabelos lisos penteados para trás, usa um casaco preto, deposita algo em uma urna amarela. No fundo, um adesivo com anéis olímpicos, 5 aros interligados, 3 em cima, azul, preto e vermelho, e 2 embaixo, amarelo e verde. Ok? Então, as pessoas, no Japão, donate, doar, electronic devices, ok? Então, você já tem uma ideia sobre o que será o texto, um dos assuntos do texto, não é? Então, são as medalhas olímpicas, não é? Relacionadas a essa doação dos eletrônicos e o metal, right? Ok? Então, nós usamos também todas essas informações, como nós estamos fazendo, para predict. Então, nós estamos inferindo, nós estamos prevendo sobre o que será o texto, right? Então, nós usamos, como eu disse, as headlines, né? Subheadlines, não é? E partes do texto e as imagens, ok? Nós podemos, então, aproveitar também nessas partes principais para inferir, né, de acordo com o nosso background knowledge, que é o nosso conhecimento prévio. No slide, algumas palavras contornadas em vermelho serão lidas pela professora. Então, que conhecimento que eu já dei umas dicas aí para vocês. Por exemplo, metals, então, é uma palavra, né, que você já deve conhecer. Mobile phones, or mobile phones, então, fones, né, móveis. Olympic medals, né, medalhas. Electronic device, ok. 40 million unused gadgets, ok. Gadgets, você já deve ter ouvido falar, 40 milhões. 17 kilos of batteries, baterias, ok? Então, sobre o que você acha que vai ser o texto, right? Vamos falar agora da identificação de palavras conhecidas e palavras cognatas. Então, vamos ver esses dois trechos de textos. Dê uma olhada rápida nesses trechos e veja que palavras você já conhece, que palavras que são parecidas com o português. Então, eu vou mostrar várias palavras e você vai ver que com certeza você as conhece. Então, vamos lá? Products, produtos, right? Valuable, valor. Metals, já falamos. Minerals, minerais. Natural resources, right? Natural, natural, é um cognato. Resources, que já aprendemos, recursos. Homes, em casa. Materials, materiais. Então, o que você pode inferir? Então, eles estão falando sobre produtos, né, que têm o quê? Valor por causa do metal, né, por causa do mineral, right? Que são recursos naturais que nós temos em nossas casas, right? Ok? Então, nós temos esses materiais em nossas casas, em nossos aparelhos eletrônicos, right?
Okay? The second one, a segunda parte, millions, billions, okay? Electronic, eletrônico, mobile phones, games, consoles, right? Games, né? São os consoles de games, computer equipment, printer, right? Stereo and elements, ok? Então são palavras conhecidas, são palavras cognatas. Então, onde mais, né, nós podemos encontrar esses metais? Não é? Não só nos celulares, mas nos jogos, nas printers, né, nas impressoras, equipamento de computador, ok? Right? So, our next and final strategy, nossa última e final estratégia é skimming and scanning. Com certeza você já faz isso quando você se depara com algum texto em inglês, mas vamos explorar como fazer para que você possa aprender também com a língua, ok? Com os textos. So, skimming. Skimming é uma estratégia de fast reading, ok? De leitura rápida, to identify the main subject. Então, você só identifica o assunto principal no skimming, ok? A ideia é dar aquela lida geral, observando tudo que nós falamos, ok? As imagens, os headings, bold print, ok? Tudo isso para você ter a ideia geral sobre o texto. Então, as palavras-chave, as palavras cognatas podem te ajudar, right? Então, você vai focar, focus on title, né, o título, non-vocabulary, vocabulário que você já conhece, você não vai ficar olhando, o vocabulário que ainda é desconhecido para você. And keywords, e palavras-chave. Do lado direito, visto de cima, ilustração de uma avenida com carros, casas e um estacionamento. Do outro, areia e diversos coqueiros. Então, aqui vocês têm uma imagem, né, de uma foto tirada de cima, e vocês podem ter uma ideia geral. Então, nós não vamos prestar atenção a cada coqueiro, a cada carro, a casa, o que tem dentro da casa. Nós temos uma ideia geral, ok? Uma rua e a praia, right? Uma avenida com uma praia, ok? So, let's practice skimming in a text. Então, vamos praticar o skimming em um trecho de texto, ok? Naquelas bold print words, aquelas palavras que estavam em negrito, elas são também hyperlinks. Então, em um trecho, né, você pode clicar nas palavras em negrito e ele te leva a outro site com outro texto, que é o caso desse aqui. Então, quando eles falaram das medalhas olímpicas, eles nos levaram a esse texto, ok? Tokyo 2020 Medal Project, Towards an Innovative Future for All, ok? Então, já lendo o título, você já tem uma ideia do texto, certo? Ok? Mas vamos fazer essa prática de skimming. Dê uma olhada geral no texto. O texto trabalhado pela professora está no site tokyo2020.org. Medals Project. Alguns cognatos estão contornados em vermelho. Então, que palavras você vai prestar atenção? Já lemos o título, ok? Já vimos que é sobre as medalhas olímpicas de Tóquio, ok? E aí, com essas palavras-chave, né, são palavras importantes que você já conhece, ok? Você pode inferir sobre o que é o texto. Então, Medal Project, um projeto de medalhas. Collection Electronic Devices, então, coletânea, né? Eles coletaram Electronic Devices. Used Mobile Phones, então, mobile phones, né, são os telefones móveis usados. 2 years, ok? Então, eles fizeram isso por 2 anos. Recycled metals, então usaram os metais. Environmentally friendly and sustainable. Então, nós vimos, né, a ideia geral. Qual é a ideia geral? Então, existe um projeto, né, que foi feito durante 2 anos de coletânea de celulares para a extração do metal, não é? Com o objetivo de ser sustentável e bom para o meio ambiente, right? Ok? Scanning
A última estratégia, que é diferente do skimming, que é para pegar a ideia geral, é para pegar ideias específicas. Então, por exemplo, quando você já tem perguntas ou quando você precisa de informações específicas no texto. So, fast reading, ela também é uma leitura rápida, ok? Identify specific information, então o objetivo é identificar informações específicas. And then you focus on, você foca em specific words, ok? Specific information, like numbers, for example. Então, informações específicas, como números, por exemplo. No slide ao lado direito dos tópicos lidos pela professora, a foto de uma lupa sobre um texto. Ela amplia as palavras science e technology. Algumas das perguntas que nós fazemos, né, para encontrar informações são when, quando, where, onde, how, como, how many, how much, quantos, quanto, ok? And why, por quê, right? So, let's try to find this in the text. Então, vamos tentar achar isso nesse texto, ok? When, ok? Then you have where, how many, how much, and why, ok? So, we have here when, então vocês têm lá, closed on Sunday 31st March 2019. Então, nós encontramos aí uma ideia de tempo. E tem outra lá, que é 2 years between April 2017 and March 2019. Então, quando que aconteceu, né, a ação, ok? Where, Tokyo, right? Onde? How? Então, como eles fizeram essa ação? Collect small electronic devices. Então, eles coletaram aparelhos eletrônicos. How many? How much? Você tem algum número no texto? 5,000 gold, silver and bronze medals. Para fazer 5.000 medalhas. Right? And why? To contribute to an environment-friendly and sustainable society. Então, para contribuir com o meio ambiente e a sustentabilidade. Right? Então, aqui são informações específicas, quando, por exemplo, você for fazer algum teste em que você já tem as perguntas. Então, sempre leia as perguntas antes e você vai encontrar informações específicas. Ok? Right? Ok, so, what did we see today? Então, o que nós vimos hoje? As estratégias de leitura, ok? Então, para resumir, o que é importante você considerar? O que é importante você fazer? Look at the whole text and everything around it. Veja o texto por inteiro e tudo ao seu redor, ok? Scan the text, dê aquela olhada geral para pegar o assunto geral, ok? Make inferences about the topic, ok? Então, tente fazer previsões sobre o tópico e o que será dito. Read the whole text, leia o texto por inteiro. Find specific information you want or you need. Então, encontre informações específicas que você queira, ok? Então, nesse tipo de texto, você pode querer saber um pouco mais sobre quantas medalhas, quanto metal vai em cada medalha, ok? Tell someone about what you read. Então, é muito interessante você falar sobre essa leitura para outra pessoa, porque isso te ajuda a você ver que você entendeu o texto. E você pode também depois buscar mais informações a respeito do texto ou do tópico, ok? So, let's try to use these strategies in our reading activities, ok? Vamos tentar usar essas estratégias em nossas atividades de leitura. And you are going to see an activity for you to do with this text. E você vai ver uma atividade que nós vamos fazer com esse texto que nós mostramos, ok? So, see you! Universiptv.com.br